Veja só que legal, né? Esse perfil aí, Nicolas Fabiano, falou o seguinte: handwriting leads to widespread brain connectivity. Typing does not. Veja só que sensacional. Escrever à mão, tá? Nos faz ter uma hiperconectividade, vamos botar aí, uma conectividade cerebral funcionando de maneira mais intensiva, coisa que digitar não faz. Ou seja, escrever, galera, escrever à mão mexe com várias áreas do seu cérebro e permite que você consiga conectar pontos distantes do seu cérebro, permite que você tenha raciocínios mais complexos e consiga, vamos dizer, abordar um determinado assunto, né, um objeto de maneira, vamos dizer, mais profunda, mais intensa. Isso é muito louco, né? Então esse estudo mostra isso, ó. Essas descobertas de um estudo da Front Psycho que vamos dizer, gravaram atividade cerebral em 36 estudantes universitários, enquanto eles estavam escrevendo à mão, handwriting visually escrevendo à mão palavras apresentadas visualmente usando uma caneta digital e depois escrevendo, né, typing, né, digitando as palavras num teclado, né? Aí ele vai falando, ele vai explicando que os aparelhos digitais vão substituindo a escrita à mão e ambos estão sendo altamente digitalizados nas escolas. Que é um fenômeno que está acontecendo, tá? Vários lugares do mundo gostam de falar que as coisas estão indo bem porque nossa, essa é sala de aula, a lousa digital, todo mundo usa tablet, isso não é bom. Se eu não me engano, dá pra procurar no Google, a Finlândia substituiu novamente os aparelhos digitais por escrever à mão. Essa substituição, ela é bem-vinda porque ela entende que essas funções cognitivas são importantes ser executadas à mão. E por que eu sei disso? Quando às vezes eu tô precisando fazer um raciocínio, eu vou ter uma live, às vezes vou dar uma caprichada na live. Às vezes é raro, mas um operador vai lembrar, fala, me dá um papel e uma caneta. Eu vou escrever coisas, mais ou menos. Eu começo a escrever palavras-chave, circulo, puxo uma linha, aí eu escrevo outra palavra-chave, aí ela abre um conjunto de temas, eu puxo outra. Aí aquilo vira um mapa mental, né, com várias linhas e palavras, aí eu vou escrevendo certas coisas. E aí, conforme isso acontece, o que eu estou fazendo? Eu estou, graficamente, que é o que eu sinto, organizando o meu raciocínio. Graficamente eu faço uma organização do meu raciocínio e minha mão funcionando, eu não sei exatamente o motivo, mas parece que conforme você escreve à mão, porque você vai pegando a prática, você vai escrevendo intuitivamente, como você fecha o olho, sabe? Você vai saindo de maneira intuitiva. E ao trabalhar dessa maneira, acho que você usa, inclusive, elementos do seu cérebro. Aí eu não sou neurocientista, né? Pena que o Eslen lá no lugar não está nos assistindo, porque se ele estivesse me assistindo, eu gostaria muito de saber a opinião dele sobre isso. Mas eu acho que você começa a ativar elementos, vamos dizer, não do seu sistema default, que fica ligado aqui, como a gente está falando aqui, sei lá, o seu ego, e talvez você consiga acessar até elementos do seu subconsciente e produzindo coisas criativas e elementos complexos para você interpretar um assunto. Então toda vez que eu pego um papel e eu faço esses rabiscos, é tudo muito, muito mais interessante. Você desenhar esquemas e também escrever à mão respostas para perguntas igual eu tinha em provas, na escola e tal, era diferente. Eu escrevo muito, por exemplo, eu adoro escrever textos para Valete. Ontem e hoje eu estou escrevendo bastante, que eu fiz meu artigo para Valete, escrevi um textão hoje no X. E você percebe que é diferente. Eu também construo o raciocínio funciona, mas não é igual. Não é igual. Mas você exclui totalmente o digital do ambiente escolar? É isso? Eu excluiria praticamente o digital. Eu excluiria o digital do ambiente escolar. Totalmente? Eu acho. Cara, olha só. Eu estudei numa escola que não era totalmente analógica e realmente não fazia nenhuma diferença o digital. Eu queria saber qual diferença o digital faria numa sala de aula. Por exemplo, eu vou jogar uma provocação aqui pra você agora. Pode jogar. O Kim Kataguiri aprovou o marco legal dos games, acho que ano passado, retrasado, e nele tinha parte da educação. Botar games como forma de segurar a atenção dos alunos na sala de aula. E que deve ter estudos e tal, enfim, a gente pode pesquisar agora. Você não acha que isso também pode... Não, sendo bem honesto, cara, eu não acho. Não acha? Eu não acho. Games não segurariam a atenção do aluno? Eu acho que não. Acho que isso é tipo, você tá lidando com o problema com uma derivada do próprio problema. Sabe? Eu acho que não. Acho que assim, proíba a porcaria do celular e faça a pessoa ficar naquele... Eu não estou falando celular, estou falando assim, existe lá na escola, não vai ter o celular. Não, eu tô falando isso. Assim, é sobre reter a atenção. Sim. É que as escolas hoje, a atenção já é mitigada não só pela conversa entre os alunos, ou a falta de interesse dos alunos na própria aula, mas também pelo aparelho que tá na mão dela.
A pessoa tá com o aparelho na classe. Não, esquece o celular, tô falando digital agora. Não, mas a pergunta é, você tá falando que a pessoa usaria games pra aumentar a atenção. Eu tô falando quais são as razões que diminuem a atenção. Um professor chato? Cara, vamos ser bem claro. Um professor chato. Eu tô falando agora como um aluno de uma escola que era completamente analógica. As duas coisas que geravam a falta de atenção era o professor ser chato ou o professor permitir indisciplina. Tinha professor que dava medo. Eu ia pra sala de aula, tinha com os professores que, tipo, você falava, qualquer coisa eu vou parar na diretoria. Porque, entenda assim, pra uma criança a autoridade era importante. Ir para a diretoria era um pavor e uma vergonha. Era um pavor e uma vergonha. Eu lembro quando eu fui pra diretoria, deve ter ido 2, 3 vezes, era assim, nossa, minha vida morreu, coração na boca, morrendo de medo. Hoje me parece, principalmente nas escolas públicas, que ninguém liga pra autoridade. Então se você restabelece a autoridade e a pessoa tem medo, no mínimo no medo, você tá prestando atenção com medo. Já é uma vantagem, tá, Riso? E a segunda é uma boa didática. Agora, as pessoas têm medo de impor autoridade e acham que impor autoridade é ruim. E 2, professor desinteressado, hipersindicalizado, não tá com aquela melhor didática do mundo. Mas é uma realidade também. Mas eu sei que é. Mas esse é vamos dizer, esse é o grande problema da educação. Esse é o grande problema da educação. Sim. Pra mim é um misto de desinteresse, falta de didática e vontade, e do outro, falta de autoridade. Porque o aluno também não liga porque não tem autoridade. E tinha muitas coisas, tinha pressão dos pais. Eu lembro que assim, quando eu tava eu estudei em escolas particulares a minha vida toda. E algumas mais baratas, outras mais caras. E quando eu via meu pai com dificuldade pra pagar a mensalidade, cara, ele dava... Minha mãe, especialmente... Meu pai não cobrava muito, né? Minha mãe sempre me cobrava muito. Ela falava, você tá louco? Sua professora, especialmente quando era novinho, bem criança, sua professora falou que você tá conversando muito, você tá louco? Olha a dificuldade pra pagar a escola. Aí eu ficava tipo, ai meu Deus, eu sou um merda. Né? Você se sentia mal, você se sentia tipo pressionado. E acho que as pessoas têm que ter essa pressão. Essa pressão quando a criança é nova é boa. A criança tem que largar de ser de pequeno que torce pepino. A criança tem que ter pressão, a criança tem que ter vergonha, a criança tem que ter medo, tem que ter autoridade do professor, do diretor, dos pais. Não é que o ambiente tem que ser apenas lúdico, ele também tem que ser lúdico, ele também tem que ser legal. Mas assim, né, você tem um estímulo positivo e um estímulo negativo. Legal, vou ficar prestando atenção porque é legal, mas assim, se eu não quiser ser legal, eu também vou me ferrar. É isso, pô. Você tem que ter os dois estímulos, né? O positivo e o negativo. Não há o que dizer sobre isso. Tem que ter. Tem que ter. Especialmente homens. Especialmente homens, que são complicados. O Gustavo falou, criança tem que ter medo, PQP, VTNC. Deve estar falando de mim, né? Eu estou achando absurdo o que eu falei. Veja, vocês são bocós. A criança tem que sim ter medo da autoridade. Ela tem que ter medo da autoridade. Ela tem que saber que quando ela fez besteira, ela tem que ter medo de alguma coisa ruim acontecer. Tem. Ou ela vai ficar o quê? Ela não vai ter medo? Ela não vai temer a autoridade? Eu quebrei o vidro da escola, tá? Eu desobedeci, não sei o quê, quebrei o vidro aqui da escola e eu não tenho medo da consequência. Mas se ela não tem medo da consequência, essa pessoa pode ser uma psicopata ou a autoridade vigente é tão frágil que ela não liga para as consequências dos atos dela. Até porque toda norma pressupõe uma sanção. Toda norma para valer tem que ter sanção. Não existe norma sem sanção. Não existe uma regra que para ter aplicabilidade não tem uma punição envolvida. Isso é base, inclusive, de teoria do direito. Se eu tenho uma regra numa escola e essa regra é quebrada e nada acontece comigo, é que eu não tenho uma regra na escola. Eu não tenho uma regra, entendeu? Toda regra tem que vir acompanhada de uma punição.